E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Petz. Para quem não sabe, em 2020 ela abriu capital na bolsa, permitindo que acionistas possam adquirir suas ações e participar desse processo de crescimento da empresa. Por que a gente vai conversar sobre ela? Tanto na questão macro, que o segmento pet ele tem uma possibilidade de crescimento muito grande ao longo do tempo, principalmente por conta dessa humanização dos pets. Diversas pessoas estão às vezes deixando de ter filhos ou tendo menos filhos e tendo mais pets. E você pode olhar ao seu redor, geralmente a pessoa não tem um só, ela tem 3, 4, 5 gatos, 2 cachorros. Então essa questão pet, ela além de se tornar mais humanizada, você trata ele como se fosse realmente um humano, você trata com os melhores produtos da melhor forma. Você também tem essa troca onde as pessoas estão tendo menos filhos ou não tendo filhos e tendo um aumento nessa questão pet. E ao longo do tempo, o que isso acontece? Se as pessoas têm mais pets, elas vão ter uma recorrência maior tanto em utilização de prestação de serviços, como banho, tosa, veterinário, serviços hospitalares, quanto em aquisições de produtos de brinquedo, produtos de higiene, produtos de alimentação, todo esse contexto pet. Então é por isso que a gente vai trocar uma ideia, porque as ações da Petz pode ser uma ótima opção, talvez, para o longo prazo, para a gente poder participar desse crescimento que o segmento vai ter, e ela, por ser a principal rede desse segmento que presta serviços e vende produtos diretamente para esse segmento pet em geral, ela pode se beneficiar desse processo. E na forma micro, ou seja, internamente da empresa, ela está fazendo diversas inovações e expansões, ou seja, um segmento com crescente e uma empresa que vai se tornar mais robusta, ela conseguiria ter um aumento de receita ao longo do tempo, um aumento de margem e uma lucratividade interessante. E nós, como acionistas, poderíamos nos beneficiar de um futuro pagamento de dividendos. Então, se você curtiu essa ideia, dá o like, se inscreve no canal e bora lá. Lembrando que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. Bom, meus queridos, esse daqui é um relatório do que eu peguei no site de RI da empresa, relacionamento com o investidor, só para a gente conseguir entender um pouco melhor de quem é a empresa. Então aqui é o total de 187 lojas, com 9 inaugurações no segundo TRI de 22 e 44 inaugurações nos últimos 12 meses. Guarda essa informação, porque ao longo do tempo a gente vai trocar uma ideia sobre esse tema de expansão que a empresa está fazendo. Uma receita bruta com um aumento de 33%, a gente consegue ver aqui um lucro bruto com um aumento de 34%, um lucro líquido do grupo com um aumento de 35% e uma margem ajustada de 4%. Ou seja, a gente conseguiu ver que a Petz está tendo um aumento de abertura de lojas, um aumento de receita, aumento de lucro, aumento de EBITDA, ou seja, ela está melhorando os seus indicadores, os seus resultados financeiros contábeis, beleza? E por que eu falei para vocês se atentarem naquela questão de abertura de loja? A gente viu que a empresa ela ainda está fazendo aberturas, ou seja, ela está em um processo de expansão. O que acontece quando uma empresa tem um processo de expansão? Ela direciona caixa, direciona dinheiro para fazer abertura de novas lojas, para comprar maquinário, para fazer toda essa reestruturação desses processos. E as novas lojas, elas já não chegam dando uma rentabilidade extremamente interessante. Ou seja, você tem em um primeiro momento aqui uma queima de caixa, porque você precisa direcionar capital para fazer essa expansão. E essa receita, ela não começa com uma atração muito forte, mas ao longo do tempo, ela tende a dar uma atração. Por que eu tô te dizendo para você se atentar com essa questão de novas lojas? Porque você não pode olhar para Petz e querer um resultado de lucro muito interessante, porque a empresa está direcionando o capital para fazer essa expansão, essas novas aberturas. E ao longo do tempo, a empresa possa reduzir esses investimentos em expansão e, em contrapartida, ela já vai ter novas lojas em uma grande quantidade, gerando muito aumento de receita. Mas essas lojas, elas não pegam tração extremamente rápidas, elas vão pegando tração ao longo do tempo. E é por isso que eu falei para vocês ficarem de olho. Vocês viram que ela abriu 44 novas lojas só nesse último 12 meses. E aqui a gente consegue ver um portfólio de o número de anos que o percentual das lojas tem. Então a gente consegue ver que aqui, no questão de 2 anos, a gente ainda tem uma grande quantidade de lojas que foram abertas nesse período. Quer dizer que ela não traz rentabilidade? Não, mas a tendência é que ela vai ganhando share muito mais forte ao longo do tempo e tendo representatividade maior dessas receitas. Então, beleza, a gente já viu que a empresa ela tá
aumentando em expansão de lojas, o que vai trazer um aumento de receita ao longo do tempo, e conforme ela for reduzindo um pouco essas aberturas, ela pararia de direcionar capital, e esse novo capital gera uma despesa, o que também, uma redução nesses investimentos, aumentariam mais o lucro. Não porque ele traria lucro, mas porque ele deixaria de ter dinheiro sendo alocado como despesa para essas novas operações. Então, ao longo do tempo, a gente poderia imaginar que, com uma redução de investimentos, efetuando a abertura de menos lojas e essas lojas ganhando maior tração ao longo do tempo, poderíamos ter um aumento de receita relevante. Um outro ponto que é atrativo é o seguinte: a marca Petz, ela está gerando uma marca própria de petiscos e tudo mais, ou seja, essa marca própria é interessante, porque além dela conseguir talvez ganhar margem com esses produtos, ela consegue também fazer uma fidelização. Ou seja, a pessoa que se fidelizar com esses produtos, ele vai conseguir comprar na Petz. Então você tem uma fidelização e talvez um ganho de margem com esse processo. A empresa, ela tem toda uma vantagem competitiva na questão de cross-selling, ou seja, de fazer vendas diferentes. A pessoa às vezes vai lá para comprar uma ração, porém já pode fazer um banho e tosa, ou compra um brinquedinho pro pet, ou tá precisando dar alguma vacina, tem a questão de veterinário, ou precisa às vezes fazer uma cirurgia, tem também essa questão hospitalar, e a empresa está cogitando também ver essa questão de uma assistência médica veterinária ao longo do tempo, que também traria mais um serviço a ser prestado, mais uma receita recorrente, porque a gente sabe que a utilização de serviços médicos, a gente sempre paga ali o nosso convênio todo mês, independente de fazer essa utilização. Então, todo esse contexto de serviços e produtos acabam fazendo uma interação, a pessoa fica ali dentro da plataforma adquirindo diversos produtos e serviços com marcas próprias, ou seja, fidelizando, gerando todo esse cross-selling. Isso faz com que a pessoa, ao longo do tempo, dê prioridade para consumir na Petz, porque ela já está acostumada com aqueles serviços e produtos. Isso gera, além de uma recorrência, porque o pet ele dura por muito tempo e a pessoa não tem um, dois, três, 5 pets. Ou seja, gera uma recorrência e um aumento de receita, porque a pessoa dentro da plataforma adquire diversos serviços e diversos produtos. Estamos aqui no Status Invest, se você ainda não conhece, é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Para você que não conhece, o ticker da empresa é PETZ3. Se você for comprar entre 1 a 99 ações, você coloca o F na frente, ficaria PETZ3F. Daí você compraria no mercado fracionário. O valor mínimo que a empresa atingiu foi de 8,96, máximo de 26,95 e preço atual de 10. A questão de dividend yield da empresa, praticamente quase nada, né? É um dividend yield bem baixo, mas é aquela questão que eu falei para vocês. É uma empresa que ela não está tendo um lucro extremo porque ela direciona capital para expansão de novas lojas, para inovação de processos, compra de maquinário. Então é normal que a empresa não esteja apresentando um lucro muito grande agora. No caso da Petz, você teria que olhar sobre essa perspectiva do futuro, mas tem que tomar cuidado, né? Porque expectativas nem sempre se realizam da forma que a gente imagina ou no tempo que a gente imagina. Tem que ter uma prudência nessa escolha. Quando a gente olha a questão aqui, ela abriu o IPO, ela abriu o capital na bolsa em 2020, a R$16, as ações chegaram a ser cotadas em R$28,30 e agora elas estão sendo cotadas em R$10. Isso não significa nada, é apenas a valorização ou desvalorização que ela teve ao longo do tempo e não deve ser levado como um motivo de compra ou de venda pensando que ela poderia retornar para valores de R$30. E sim você olhar sobre o valor de R$10, ele pode ser atrativo com base no que a empresa está entregando atualmente, com base nessa expectativa futura, e daí validar se R$10 poderia ser um preço interessante. Quando a gente vê essa questão de preço-lucro aqui da empresa, de 65 anos, o que isso significa? Que com base nos lucros atuais da empresa, ela demoraria 65 anos para retornar o nosso capital investido caso ele fosse distribuído 100% do total dos lucros. Mas essa métrica é uma métrica que ela é preço sobre lucro, ou seja, se o lucro sobe, essa métrica cai. Então, como eu comentei com vocês, ela pode ter um aumento de receita, ela por conta desses crescimentos de novas lojas que vão começar a entrar em operação, pegar uma tração mais forte. Ou seja, você tem segmento crescente, novas lojas pegando tração, isso traria um aumento de receita. Trazendo um aumento de receita, traz um aumento de lucro, isso daqui também cairia. Por conta desse cross-selling todo aqui, que você tem diversos serviços sendo prestados na plataforma, marcas próprias ganhando margem nos produtos, os próprios serviços, eles trazem também
uma margem para operação, ou seja, você conseguiria ter, além de um ganho de receita, um ganho de margem ao longo do tempo. Se você tem um aumento de receita e um aumento de margem, o seu lucro vem cada vez mais para cima e essa métrica cada vez mais para baixo. Mas isso é uma expectativa otimista, não necessariamente ela venha se concretizar. Sobre a parte de dívida da empresa, ela tem uma dívida líquida negativa, ou seja, ela tem mais dinheiro em caixa do que dívidas, e o que traz uma tranquilidade para a empresa, principalmente em momentos de expansão. Quando a gente olha na questão aqui de margem, ela tem uma margem bruta de 50% e uma margem líquida de 3%. Essa questão da margem líquida de 3% é o quê? É o lucro de fato que chegou lá, mas você tem que lembrar daquela questão de que ela tem uma tendência de poder ganhar uma margem por conta desses cross-selling de serviços, por conta desses produtos de marcas próprias, essa fidelização maior, porque quanto mais valor você consegue oferecer para o seu cliente, maior é essa sensação que ele tem em adquirir o seu serviço ou os seus produtos, essa confiabilidade aumenta ao longo do tempo, e quando você consegue isso, você consegue também ter um ganho de margem. Pensa aí o próprio iPhone, ele não tem uma margem diferente de outras marcas de celulares, por quê? O iPhone não deixa de ser um celular, mas é um celular que agregou valor ao longo do tempo para os consumidores e ele consegue trabalhar esse preço e as pessoas mesmo assim adquirem os produtos. Aqui nessa questão, essa liquidez corrente aqui também é atrativa da gente olhar, 1,90, quer dizer que para cada R$ 1 de dívida que a empresa tem, ela tem 1,90 de ativos, ou seja, traz uma tranquilidade maior, porque você sabe que o que ela tem de dívidas a pagar, de obrigações, ela consegue honrar com o que ela tem de bens e direitos lá no balanço, ou seja, nos ativos da empresa. Aqui na parte do payout, a gente consegue visualizar que, apesar de ela ter poucos anos, a gente vê que ela distribuiu o mínimo obrigatório. Eu acredito que ela vai seguir essa linha, porque a empresa ela pode distribuir os lucros ou reinvestir os lucros. Como a gente viu que ela está fazendo esse processo de expansão de lojas, inovação, compra de maquinários, muito provavelmente ela vai direcionar capital para essa ponta, para no futuro ela talvez aumentar essas distribuições aqui de lucro e poder remunerar os acionistas de uma melhor forma. Mas no curto prazo, acredito eu que esse dinheiro, esse capital, iria ser direcionado para essa operação, o que também é atrativo para o investidor, porque ela fica uma marca cada vez mais forte, com uma gama de produtos e serviços cada vez maior, e assim fidelizando e tendo recorrência desses clientes ao longo do tempo. Aqui na DRE da Petz a gente consegue ver a potencialização de receita ao longo do tempo. Aqui em 2017 tinha uma receita líquida de 597 milhões, já em 2021 2 bilhões. Ou seja, acredito eu que o segmento vai continuar se desenvolvendo e a Petz vai conseguir usufruir desse crescimento ao longo do tempo, assim adquirindo um aumento de receita, um aumento de margem e uma potencialização de lucros. Com base no que a gente viu, a Petz poderia ser uma ótima empresa para você, como investidor, estar estudando e vendo se faz sentido para sua tese de investimento. Ela aparentemente está em um segmento com crescimento, é uma das principais empresas que poderia se beneficiar desse crescimento do segmento. Ela tem diversos serviços e produtos a oferecer, conseguindo fazer a fidelização e recorrência desses clientes dentro da própria plataforma, ou seja, é uma empresa que poderia ter um aumento de receita, um aumento de margem e um aumento de lucratividade ao longo do tempo. Mas você tem que estudar, se capacitar e fazer suas análises, porque não necessariamente as coisas vão se realizar dessa forma otimista que nós estamos vendo. E nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, foi apenas a minha opinião, olhando para o cenário, olhando para a empresa e talvez especulando um cenário futuro de forma otimista. E comenta aqui embaixo, você tem pets, pretende ter, como que tá a sua situação? Eu não tenho pets. Eu confesso que, com base em toda essa questão, eu comecei a estudar a empresa, porque eu achei ela interessante, essa questão de recorrência, eu vejo que todo mundo tá tendo mais pets, então eu comecei a estudar elas, e foi por isso que eu trouxe aqui pra gente trocar essa ideia e dar a minha opinião. Mas eu estou estudando ela para talvez colocá-la na carteira e, ao longo do tempo, ir aumentando posições com base nos resultados que ela venha a entregar. Se você curtiu, dá o like, se inscreve no canal e abraços!